Esther 5 hoje. Que o Senhor nos dê graça, entendimento, né? A gente vai falar hoje é muito profundo, é muito grandioso. Só pela graça. Só por Ele. Vamos ler juntos? Daquela maneira, dividindo os versículos. Eu leio 2, aí Christian, a gente faz a rodinha aqui, tá? 2 versículos cada um, tá bom? Capítulo 5. Diz assim: Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela a favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou na ponta do cetro. Então lhe disse o rei: Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: Se bem te parecer, venha ao rei e Amã hoje ao banquete que eu prepararei ao rei. Então disse o rei: Farei apressar a Amã, para que atendamos ao que Esther deseje. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther, no banquete do rei: Qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas? Acontecerá, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse: Minha petição e desejo são o seguinte: Ser chefia perante o rei, e se bem parecer a rei conceder minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com a mão ao banquete que lhes hei de preparar a rei, e então farei segundo o rei que concede. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e as Eves, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória de suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: A própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz. E quando vi o judeu Mordecai assentado à porta do rei, então lhe desfizeres sua mulher e todos os seus amigos. Faça-se uma força de 50 côvados de altura, e pela manhã diz ao rei que nela enfoque Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Amém. Vamos orar de novo? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, pela tua palavra. Senhor, nós te pedimos que esse seja um momento de ressurreição, Senhor, nas nossas vidas. Que o Senhor realmente nos ensine, que sua obra seja completada nas nossas vidas. Que entendamos, ó Pai, a tua obra, a profundidade do teu querer, do teu mover, da tua graça, do teu favor sobre as nossas vidas. Obrigado pela obra em Cristo Jesus. Obrigado pela grande transformação do teu evangelho. Que essa noite, Senhor, o Senhor realmente abra os nossos olhos para entender e contemplar a riqueza da tua glória e o poder da ressurreição. Em nome de Jesus. Amém. Bom, no último estudo, né, a gente viu que o capítulo 4 ele representa algo, né? Vocês lembram? O que representa o capítulo 4? A morte, né? Versículo 3 do capítulo 4, não precisa ler, diz assim: todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto. Lembram disso? Aquele dia foi dia de luto, né? Foi dia de morte. Vimos a Esther, né? E a obra da cruz, né? Ela diz: se perecer, pereci, né? Para seguir ao Senhor é necessário, né? Como a gente já viu,
semana passada, passar pela cruz. É necessário negar a si mesmo, que é o que acontece com Esther. Esther se vê num momento onde que ela tem que realmente renunciar à própria vida para que Deus, né, o socorro de Deus, o livramento de Deus, né, aconteça. Ela se coloca numa posição onde outros já estão, no caso de Mordecai e o resto do povo judeu ali naquele lugar, e ela se coloca numa situação ali para que Deus a favoreça, para que Deus realmente atue na vida dela. Jesus disse, né, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Morte, né, perder, né, cruz, né, o capítulo 4 fala sobre isso, o Evangelho fala sobre isso. Esse é um caminho, né, pelo qual eu e você, se quisermos seguir Jesus, a gente vai ter que passar por ele. É o Evangelho de Deus, é o único caminho, né? Jesus disse, eu sou o único caminho, eu sou a porta, né? Nós temos que passar por ele. É o único caminho, é a única direção, não tem outro, né? Morte, porque para achar a vida do Senhor a gente tem que perder. Isso é uma expressão do Evangelho. O Evangelho, né, para muitos é uma contracultura, e de fato é, por quê? Porque quando você ganhar, você perde. Diferente do que o mundo pensa, diferente do que as pessoas buscam, né? A mentalidade, a direção sempre ela é a outra, ela é inversa, realmente, né? Para viver você tem que morrer. O Evangelho é cheio disso, né? Bom, sem dúvida, por isso o capítulo 4 também ela é, que a gente já viu semana passada, a gente está só relembrando, a busca de um grande favor, né? A gente vê lá o povo, né, clamando, se humilhando na presença de Deus, buscando, orando, jejuando, em busca do quê? De um favor, de um livramento, da misericórdia, né? Vocês lembram disso? Mordecai falando para Esther que se ela não se colocasse, de outra parte viria o livramento, o socorro de Deus, e eles estavam ali buscando, estavam ali se humilhando na presença de Deus, para que Deus, a seu tempo, em tempo oportuno, os exaltasse. Bom, então, capítulo 4 é isso, fala sobre morte, fala sobre cruz, né? O capítulo 4 representa isso. Já o capítulo 5, dá uma olhada. Vamos ler de novo, verso 1 ao verso 2. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou na ponta do cetro. Curiosamente, o capítulo 5 ele começa com a seguinte expressão: ao terceiro dia. Se o capítulo 4 representa a morte na cruz, certamente o capítulo 5 representa a ressurreição. Essa expressão ao terceiro dia na palavra, né, na Bíblia, no Evangelho, ela representa o que, gente? Ressurreição. Vou dar 2 exemplos para vocês verem. Um no Velho Testamento e um no Novo Testamento. No Velho Testamento, esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas declarou, olha só: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se corroem sobre mim, para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Segundo Jonas, ao terceiro dia, o Senhor fez subir sua vida da onde? Da sepultura. Ou seja, ao terceiro dia, Jonas, de alguma forma, ressuscitou. Para Jonas, terceiro dia foi dia de ressurreição. No Novo Testamento, esse é um exemplo que com certeza você sabe, você conhece. É claro que você sabe, né? Novo Testamento, de quem nós falamos? Qual que é o exemplo? Jesus. Jesus ao terceiro dia ressuscitou. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Olha o que ele entregava para os outros. Olha o que eu estou entregando aqui para vocês. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Evangelho
sem morte e ressurreição não é evangelho. Um evangelho que tira a cruz, que tira a morte, que tira a ressurreição, não é evangelho. Essa era a mensagem dos apóstolos, essa era, né, o presente, o tesouro que eles entregavam, né, porque eles também tinham recebido. Esther, ao terceiro dia, diz a palavra aí, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei. Vamos entender o que isso significa na vida de Esther. Esther, ao terceiro dia, se aprontou. Esther, ao terceiro dia, vestiu-se de trajes reais. Esther, ao terceiro dia, se pôs diante da casa do rei. O terceiro dia é para Esther o dia do que, gente? De uma grande transformação, de um grande milagre, de uma grande mudança, né? Por quê? Repara só, ao terceiro dia, né, ela trocou-se de roupa, ela se aprontou, colocou seus trajes reais e se pôs no pátio interior na casa do rei. Por que é milagre? Por que é dia de transformação na vida de Esther ao terceiro dia? É dia de milagre porque é dia de pôr fim ao seu luto. Ela trocou suas vestes, tirou suas vestes de luto, colocou suas vestes reais para entrar na casa do rei. Ao terceiro dia, a morte na vida de Esther, o que acontece? Ela fica para trás. Vocês se lembram que Esther decide, junto com o seu povo, também se humilhar na presença de Deus? Você lembra disso? É uma decisão de Esther. Em se colocar, em se humilhar diante de Deus, em se colocar na mesma situação que outros ali, inclusive Mordecai, já estavam, buscando, clamando diante de Deus. Para eles, aquele dia, como eu já falei hoje e sábado passado nós vimos, era dia de luto. Então eles vestiram lá panos de saco, né, se vestiram de panos de saco para se humilhar, para buscar a Deus, foram lá e colocaram as suas roupas de luto. Porque era, afinal, para eles, dia de grande luto. Mas este dia, ao terceiro dia, Esther trocou suas vestes. Vestiu-se, se aprontou, vestiu-se de vestes reais e se pôs no pátio interior. Esther se aprontou. Esther trocou suas vestes de luto por vestes reais. E se pôs, e se colocou diante do rei. Repara que a partir desse momento, né, depois que Esther decidiu lá se colocar diante da cruz, há sempre uma atitude, há sempre uma mudança, há sempre uma maneira com que ela se coloca. Aparece que ela novamente se pondo, né? Significa uma grande transformação na vida de Esther. Pode falar. É uma transformação mesmo, porque lá no capítulo 4, no versículo 11, quando Mordecai manda falar para ela que ela fica na presença do rei, né, para reclamar pelo povo, aí ela fala, eu que nesses 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. Perfeito. A gente consegue ver uma transformação. A Esther do capítulo 5 é uma Esther muito diferente da capítulo 4. Ela é totalmente diferente do capítulo 4. São duas Estéres totalmente diferentes. Há uma transformação na vida de Esther. Essa é a obra da ressurreição. Essa é a obra da cruz. A cruz, ela tem dois aspectos: a morte e a ressurreição. São os dois aspectos da cruz. Se a gente souber ficar sempre, né, só no lado da morte, a gente não vai entender a obra completa. Porque a obra completa, ela acontece com a ressurreição. A morte e a ressurreição. Esther se apronta, se troca, se põe. Há uma transformação na vida de Esther. Acontece uma mudança na vida de Esther. Esther, no capítulo 4, procurou salvar-se, se esquivar do seu papel para com seu povo e Deus. Ela quis, lembra? Em Esther, no capítulo 4, aparece ainda muitos resquícios do velho homem, da velha natureza pecaminosa. O eu ainda toma muito conta de Esther. Já Esther, do capítulo 5, ela se troca e se põe diante do rei.
Se perecer, pereci. Ela se levanta, ela se muda, ela se vai, seja o que for. É uma nova Esther. É uma Esther diferente. A Esther que não entendia o que seu povo, né, estava passando, estava vivendo, é totalmente diferente dessa Esther do capítulo 5, que vai lá e se coloca diante do rei. É uma nova Esther. Esther agora, a gente pode dizer, vive no poder da ressurreição. Esther vive agora, aqui a expressão bíblica do Novo Testamento para a gente entender. A Esther vive em novidade de vida. Novos trajes, nova disposição, nova atitude, agora ela se coloca, novos sentimentos, nova vida, ou seja, em novidade de vida. Deixe-me dizer, membros do reino de Deus vivem em novidade de vida. O que é ser membro do reino de Deus, se não viver em novidade de vida, se não viver uma vida em ressurreição? Viver uma vida no poder da ressurreição. Neste reino, no reino de Deus, vive-se em novidade de vida, vive-se pelo poder da ressurreição. Da mesma forma como a morte na cruz não é somente um fato histórico, mas principalmente um acontecimento indispensável na vida de qualquer cristão, assim também a ressurreição. Vivemos a ressurreição. A ressurreição não é um fato histórico, simplesmente. Aí que está. Aí a grande diferença. Quando entendemos que a morte na cruz e a ressurreição pós-cruz é simplesmente um fato histórico, isso é uma religiosidade. Isso é uma crença religiosa. Não passa disso. Mas quando a morte na cruz e a ressurreição passa de ser simplesmente um fato histórico, mas passa a ser um acontecimento na nossa vida, na minha e na sua vida, aí a coisa faz toda a diferença. Assim como Esther passou pelo aquele momento de cruz, de morte, se perecer, pereci, onde ela se nega, ela passa também por um outro acontecimento, um acontecimento da transformação, o acontecimento do terceiro dia, onde há ressurreição. Ressurreição para ela, novidade de vida, há uma nova vida. Isso são dois acontecimentos, isso é um fato que todo e qualquer cristão legítimo, todo e qualquer membro do reino de Deus deve passar. Para muitos, né, é o que se chama de novo nascimento. É o novo nascimento, é o nascer do Espírito e não da carne. Aquilo que Jesus disse lá para Nicodemos em João 3. Esse é um acontecimento, né, que todo e qualquer membro do reino dos céus não pode se ver o reino dos céus se você não nascer de novo. Você não pode entrar no reino dos céus se você não nascer de novo, se você não passar por morte e ressurreição. Não tem como. Esse é um acontecimento, esse é um fato não simplesmente histórico, mas é um fato a ser vivido, a ser contemplado, é uma obra de Deus, né, na minha e na sua vida. Isso tem que acontecer. Isso precisa acontecer. Esther agora vive então no poder da ressurreição em novidade de vida. Assim também a ressurreição. Nós vivemos a ressurreição. A palavra de Deus diz assim, olha só para vocês, só alguns textos para a gente esclarecer um pouco mais. Repara só como a Bíblia, né, o Evangelho é cheio dessas expressões, o quanto no Evangelho se tem isso como importante, e a gente passa, por muito que a gente se ouve, inclusive hoje em dia, né, as coisas que se ouvem, se pregam aí, essa questão que é extremamente fundamental e importante, ela se fica de lado. Mas se você olhar para a Bíblia, você vai ver o quanto isso está enraizado nas palavras de Jesus, no Evangelho e tal, e a gente não nota. Repara só, Romanos capítulo 6, verso 4 ao verso 8. Alguém lê para mim, por favor. Romanos 6, verso 4 ao verso 8. Vamos ver alguns textos, né, que falam sobre isso. Sobre essa questão do viver na ressurreição, do viver na novidade de vida. Vamos lá, Romanos 6, 4 a 8. Fomos, pois,
pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está crucificado, está justificado do pecado. Ora, se já morremos em Cristo, temos também que com Ele viveremos. Olha esse texto que diz, Paulo dizendo aos romanos: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Quem foi sepultado com Ele? Isso é um acontecimento em quem? A cruz não é só um fato histórico, gente. A cruz não é só um fato histórico. Quem que foi sepultado com Ele? Nós. Nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Veja só, primeiro aspecto aí, a morte. Certo? Depois diz assim o texto: olha por que nós fomos sepultados com Ele. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, há um propósito na cruz. Qual que é o propósito da cruz, gente? Qual que é o propósito da morte na cruz? É para que, como Cristo foi o quê? Ressuscitado dentre os mortos. Agora olha a expressão aí. Assim também andemos, quem? Nós em novidade de vida. A ressurreição, ela é uma obra que acontece em quem? Em nós. Assim como fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, na cruz, assim também como Cristo foi ressuscitado, assim também nós andemos em novidade de vida. Estão entendendo? Nele, em Cristo, aí diz o texto, foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Lembra lá de Esther, relutante, querendo salvar-se, querendo, se esquivar daquele compromisso, daquela oportunidade que Deus tinha dado a ela para ali talvez ser um exemplo, ser um instrumento de Deus para o povo de Deus. Lembra dela ali querendo, fala, não, eu não. Mas então Esther decide então se colocar e se negar a si mesma. Ela vai lá e fala assim: seja crucificado meu velho homem. Ela se coloca naquela obra para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, ela também pudesse viver em novidade de vida. Ora, aí diz o texto, se já morremos com Cristo, olha a expressão, olha o tempo, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se nós já morremos com Cristo, com Ele nós também viveremos. Na vida de um cristão, na vida do povo de Deus, dos cidadãos do reino dos céus, a morte e ressurreição. Os dois. Mais alguns textos para a gente ver isso, gente. Vamos dar uma olhada. Essa questão tem que ser esclarecida para nós. Isso tem que estar totalmente esclarecido. Paulo diz assim aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8 e 9. Alguém lê para mim. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 8 e verso 9. Depois a gente vai voltar para Esther lá, Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim em Deus que ressuscitou. Você vê, Paulo está falando aos Coríntios, de uma tribulação que ele passou na Ásia, de uma luta que foi acima das forças dele, a ponto dele se desesperar até da própria vida. Aí o verso 9 diz o seguinte: já em nós mesmos tivemos a
sentença de morte, para que não confiemos em nós. É o que acontece com Esther lá, quando ela se nega. Quando nós nos negamos, né, quando negamos a nós mesmos, nós deixamos de confiar em nós, no nosso eu. Negamos a nós mesmos. Deixamos de querer nos salvar. Deixamos de querer, né, de achar que somos imunes àquelas questões que a gente viu sábado passado. Para o quê? Para confiar no Deus que, o quê? Ressuscita os mortos. Olha como a morte e a ressurreição faz parte da vida de qualquer cristão. Nós deixamos de confiar em nós, nós negamos a nós mesmos para confiar num Deus de ressurreição, num Deus que ressuscita os mortos. Em nós a sentença de morte, para que o Deus que ressuscita os mortos venha a operar, venha a viver, venha a trabalhar nas nossas vidas. Outro texto, Romanos capítulo 8, volta lá para Romanos, verso 36 e 37. Romanos 8, o verso 36 e o verso 37. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Como está escrito, porque isso é um texto do Velho Testamento. Por amor de ti somos entregues ao quê? A morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Agora presta agora olha só, você vê aí a morte, olha a morte aí. Olha o aspecto da morte aí, né? Fomos entregues à morte. Aí vem a expressão no verso 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos entregues à morte, mas nisso somos mais que vencedores. Por quê, gente? Porque a morte é só um aspecto. Depois temos a ressurreição. Por que somos nisso mais que vencedores? Porque temos também a ressurreição. Vamos ver um outro texto. Paulo dizendo da sua própria vida. Fica mais claro quando a gente vê exemplos, quando pessoas que nem a gente viu Esther passando, né? Fica mais claro, fica mais nítido essa questão. Veja Paulo, né, em Filipenses, capítulo 3, verso 7 ao verso 11. Paulo dizendo da sua própria vida. Essa experiência da morte da cruz de Paulo. Olha que lindo esse texto. Filipenses capítulo 3, verso 7 ao verso 11 diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus, baseada na fé. Agora olha a expressão do verso 10. Para o conhecer e o poder. Poder do quê? O poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha o acontecimento aqui, olha a experiência do apóstolo Paulo. Paulo está falando aqui: considero tudo como o quê? Perda. Perdi todas as coisas e considero como refúgio. Sabe o que é refúgio? Vocês sabem o que é refúgio? Lixo. Em outras palavras, perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo
Aí na expressão no verso 10, por que ele considera todas as coisas refúgio? Por que ele perdeu todas as coisas? Porque ele quer ganhar a Cristo e ele quer conhecer o poder da ressurreição. Olha só a experiência dele, tem morte e tem ressurreição. Ele perde tudo, ele considera tudo como perda, porque ele quer ganhar Cristo, porque ele quer ganhar o conhecimento do poder da ressurreição. Ele quer viver no poder da ressurreição. Agora, algo precisa ficar bem claro, gente. A ressurreição só acontece após a morte. Não tem ressurreição sem morte. Somente pela morte na cruz em Cristo podemos vir a conhecer e ser despertado para uma nova vida de ressurreição. Não tem como pular as etapas. Que acontece muitas vezes que a gente quer ir para a etapa da ressurreição, da novidade da vida, mas a gente tem que passar pela morte. Não tem ressurreição sem morte. Ressurreição só é se houver morte. Não há nada mais glorioso, mais extraordinário, mais espetacular do que uma vida no poder da ressurreição. Essa é a proposta do Evangelho. Não tem nada mais extraordinário, mais... Não sei se há palavras para definir isso, do que uma vida na ressurreição, uma vida em novidade de vida, uma vida no poder de Deus. Não tem. Essa é a proposta de Deus para qualquer um. O Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É poder de Deus porque é uma vida na ressurreição, é uma vida em Cristo, onde já não sou eu mais quem vive, mas o próprio Cristo que vive em mim. Cristo que é a expressão da glória, Cristo que é a nossa vida. Essa é a vida, essa é a proposta do Evangelho. Não tem outra. A vida abundante que o Evangelho fala é esta vida na ressurreição, é esta vida no poder de Deus, é esta vida após a morte. Aqui já, hoje, com Cristo. Uma vida em Cristo, uma vida a ser vivida no Senhor, uma vida no poder de Deus, no poder da sua glória. Olha só, gente, o sentimento de um homem no poder da ressurreição. Dá uma olhada. O sentimento de um homem que vive no poder da ressurreição. Novamente Paulo dizendo aos Efésios, capítulo 1, verso 15 ao verso 23. Efésios 1, do verso 15 ao verso 23 diz: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Agora preste atenção. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Agora olha só, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória na sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza no seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquilo que tudo enche em todas as coisas. Gente, vocês estão entendendo? Vocês estão vendo o negócio? Vou pegar só algumas expressões para ficar mais claro aqui. Ele diz: Deus vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes, para conhecerdes
Olha só, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual, olha o poder que ele está falando, o qual ele em Cristo, exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade e poder e domínio, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e deu à igreja. Estão entendendo? Está entendendo, Cristo? Olha o tamanho da obra de Deus, olha a profundidade. É claro que isso aqui é um texto, só esse texto aqui já ficaria meses, né? Só nesse texto aqui. Depois vocês compram o livro. Vou falar mais no livro. Depois vocês compram, ou eu te dou, né? Eu vou dar o livro, não vou comprar nada, não vai vender nada. Que é para abençoar. Mas olha o sentimento desse homem, olha o que esse homem está orando. Olha só o que esse homem ora. Ele ora para que os irmãos tivessem esta experiência, tivesse esta revelação, tivesse os seus olhos iluminados, para que eles pudessem conhecer e saber, né, deste poder, desta força, desta eficácia, a mesma força, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Ou seja, olha quanta coisa Deus tem para as nossas vidas. É muito grande. É extremamente grande. É extremamente grandioso, é extremamente maravilhoso. Mas é reino de Deus. Nós estamos aqui falando de reino de Deus. Nós estamos falando aqui de uma vida em novidade de vida, uma vida no poder da ressurreição. Né? A gente vai começar a ver um pouco melhor aqui agora. Vamos voltar lá para Esther. Vamos dar uma olhada lá em Esther de novo. Isso aqui é só para a gente ter claro algumas expressões que falam sobre isso. Vamos voltar para Esther, né? Esther capítulo 5. Vimos que ao terceiro dia Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei. Então algo muito importante, totalmente relacionado à ressurreição que a gente está falando aqui, acontece. Verso 2. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Acontece uma coisa com Esther totalmente relacionada a essa nova vida. Viver no poder da ressurreição, viver em novidade de vida é totalmente relacionado com o que a gente vai ver agora. Diz o texto que Esther alcançou favor perante o rei. Ela alcança, a expressão alcança favor. Se o capítulo 4, como nós já vimos, representa a busca de um favor, capítulo 5 representa o alcançar do favor. Esther alcançou favor. Esther alcançou graça. É maravilhoso pensar que o homem, né, o Evangelho diz que o homem pode alcançar o favor de Deus. Viver em novidade de vida é viver no alcançar ou alcançando o favor de Deus. Por isso, a carta de Hebreus nos fala isso. Hebreus é um livro que trata exatamente sobre esse alcançar o favor de Deus. Hebreus, um versículo só para a gente ver. Capítulo 4, verso 16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça. Olha só, nós nos achegamos ao trono de graça a fim de recebermos misericórdia e, olha a expressão, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que é viver em novidade de vida? Senão uma vida junto ao trono da graça, senão uma vida onde recebemos e achamos
graça, favor. Achamos graça. Agora a gente precisa entender bem, né, o que é esse achar a graça, o que é este favor. Se queremos viver de fato em novidade de vida, a gente precisa entender claramente o que é isso. Dá uma olhada como esse favor se revela para o povo de Deus, como se revela isso para Esther, como se revela isso para as nossas vidas, se vivemos em novidade de vida. Volta lá para Esther. Esther, verso 3 ao verso 8. Alguém lê para mim. Então lhe disse o rei: que obtens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem te parecer, vem o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar Amã para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther no banquete do rei: qual é a tua petição? E se te dará. O que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são os seguintes: se agir favor perante o rei, se bem parecer ao rei conceder minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com a mão um banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o reino do céu. Bom, então vamos lá, entendendo a graça, né? Primeiro aspecto aqui, verso 3 e verso 6, que também se repete depois no capítulo 7. O que acontece no verso 6 e no verso 3? Dá uma olhada aí. Verso 3 e o verso 6. Ele pergunta o que ela deseja e ele fala para ela que o que ela quiser ele vai. E o que tem de comum do verso 3 e verso 6? Há uma repetição. Concorda ou não? O verso 6 e o verso 3 é algo que se repete. Vemos no verso 3 e verso 6 uma repetição. Esther alcança a favor do rei. E o rei pergunta repetidas vezes: que é o que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? Qual é o teu desejo? E isso te fará. Que desejas? O rei repetidamente pergunta: o que você quer, Esther? Como se estivesse insistindo. Várias vezes essa expressão se repete: o que queres, Esther? O que deseja, Esther? Tem no verso 3, tem no verso 6, tem no capítulo 7. A graça é um favor que se repete muitas e muitas vezes na vida do povo de Deus. A graça é favor atrás de favor, a favor após favor, é graça sobre graça. A gente viu um pouco isso no capítulo 2, você lembra? Capítulo 2, a gente vê um pouco isso também. Só que há uma diferença muito importante entre o capítulo 2 e o capítulo 5. Que aqui eu vou entrar num aspecto muito legal, muito interessante, para a gente entender um pouco mais a graça. A graça, o favor, no capítulo 2 é diferente da graça. É a mesma graça, na verdade, mas ela atua de modo diferente. São duas atuações diferentes. A do capítulo 2 e a do capítulo 5. No capítulo 2, vemos o favor, a graça que chamamos de graça preveniente. Você já ouviu falar sobre isso? Não? É graça preventiva, é graça que precede, graça precedente. É uma graça, né, que precede a decisão humana. É um favor que precede toda e qualquer decisão humana. Ela existe antes e sem referência de qualquer feito humano. Esther, no capítulo 2, né, ela vive, ela prova, ela experimenta dessa graça preveniente que permite às pessoas exercerem o seu livre-arbítrio dado por Cristo ou rejeitá-lo completamente. É uma graça, né, que faz com que o homem dê condições ao homem de uma escolha, de uma decisão. Coloca o homem numa posição que ele possa entender e escolher e optar. É uma graça preveniente. Esther não está buscando. Esther não buscou no capítulo 2.
Esther não estava atrás. Não foi uma graça alcançada, foi uma graça preveniente, uma graça que se fez primeiro, que se colocou primeiro, antes de qualquer posição dela. Esther, no capítulo 2, ela é levada, ela não vai buscar. Esther, no capítulo 2, ela pareceu ser formosa. Esther, ainda no capítulo 2, sequer declarava quem era o seu povo. Vocês se lembram lá? Depois você olha lá no capítulo 2. Esther, no capítulo 2, ela sequer declarou, quando ela foi lá e chegou no palácio, quem era o seu povo. Esta é uma graça que nos acompanha, ela é preveniente, que nos dá a condição de chegar num momento e tomar uma decisão, de optar ou não optar por um caminho que Deus está oferecendo. Foi esta graça preveniente que levou Esther a estar onde estava, no palácio, como rainha. Estão entendendo? É um favor que precede. É alguém talvez que não crê em Deus e alguém vai lá e prega o evangelho para ela. É alguém, Deus está usando alguém para levar uma mensagem para ela. Ela não está buscando. É a graça preveniente, é a graça que precede, que se coloca antes. É um estado da graça, é um momento da graça, né? Podemos dizer que é a graça antes da cruz. É a graça sem antes a pessoa conhecer a cruz. Já no capítulo 5 vemos uma graça que é alcançada. Uma graça que foi buscada. Lembra lá? Eles foram orar, foram clamar, se humilharam na presença de Deus, né? Fizeram uma renúncia, se negaram, foi lá e foram atrás. É uma graça diferente, porque ela é uma graça que foi alcançada. É um favor que foi alcançado. Não deixa nunca de ser graça. É graça, é favor. Mas ela foi buscada. E foi encontrada. Ou seja, o que acontece agora é que a vontade humana está em acordo com a vontade divina. A decisão humana, né, se coloca em acordo com a vontade de Deus. É uma graça. Se a do capítulo 12 é antes da cruz, essa é pós-cruz. É uma graça onde vivemos em acordo com a vontade de Deus, com a vontade do Senhor, com a ação de Deus. É quando o homem se alinha, está em acordo com a vontade de Deus, com o querer de Deus. Onde o eu é negado, né? É a graça pós a morte, na cruz. Podemos dizer que é a graça em ressurreição. É a graça em novidade de vida. Diferente da do capítulo 2. São dois aspectos bem diferentes. Agora, essa aqui você só vive em ressurreição. Você só vive em novidade de vida. Porque você decidiu, você se botou em acordo com a vontade de Deus. Está entendendo? Uma diferença entre as duas. São favores, são graças, mas são duas ações da graça diferentes na nossa vida, totalmente diferente. Entendeu? Segundo aspecto aqui. Isso aqui é o primeiro aspecto da graça que a gente vai ver, para a gente entender graça. Segundo aspecto, o rei perguntou para ela, né? Várias vezes a gente viu aí: que é o que tens? Qual é a tua petição? Que desejas? Olha só, eu te pergunto: o que é este favor? O que é esta graça? Esta do capítulo 5. Senão uma resposta a um anseio, a um desejo, a uma solicitação. Que é que tens? Qual é a tua petição? Qual é o teu desejo? O rei pergunta para ela. O que é esta graça? O que é este favor? É uma resposta a uma solicitação, a um desejo, a um anseio.
Eles estão lá buscando favor, estão lá buscando socorro, estão lá buscando livramento. E o favor vem, e o favor é resposta àquilo que eles estão buscando. No Velho Testamento, um exemplo para vocês verem como isso acontece na Bíblia toda. Não é só com Esther, não. No Velho Testamento, Salomão, por exemplo. 1 Reis, capítulo 3, verso 5 diz: em Gideão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. No Novo Testamento, para vocês verem sempre de uma maneira ampla, no Velho e no Novo. No Novo Testamento, Jesus, em Marcos capítulo 10, verso 51 e 18, Lucas 18, 41 também se repete. Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. O que é este favor? O que é esta graça? Senão uma resposta a um anseio, a uma solicitação. Com certeza há outros inúmeros exemplos. Depois você pode dar uma olhada, procurar na Bíblia, você vai achar de monte. É uma resposta a um anseio, a um desejo. Mas muito importante, que tem que ser dito aqui: o rei disse para ela: que queres, que desejas? Daí ele complementa: até metade do reino se te dará. Agora olha só, isso aqui é fundamental nessa história. Note aqui, há uma grande oferta do rei para ela. Concorda? O que você quer, rainha? O que você deseja, Esther? Aí o rei fala assim: até a metade do meu reino eu te dou. E olha que não era pouco o reino dele. Diz que ia do Oriente até a Índia. O negócio não era brincadeira, não. África também, pegava a África também. África até a Índia, o negócio era grande. E o rei está falando assim: o que você quer? O que você deseja? Até a metade do meu reino eu te dou. Agora olha só, o rei oferece a ela metade do seu reino. E esse aqui é um ponto muito importante para a gente entender. E está relacionado a essa graça, está relacionado a essa novidade de vida. Precisamos entender aqui algo muito importante sobre este favor de Deus, sobre esta resposta divina a uma solicitação humana. Olha só, lembre-se, estamos falando sobre viver em novidade de vida. Estamos falando sobre viver em ressurreição. O que é viver em novidade de vida? O que é viver como um legítimo membro do reino dos céus? Aqui percebemos claramente este viver em novidade de vida e este favor que está em acordo com o reino de Deus. A gente tem que dar uma olhada na resposta de Esther. Procura a resposta de Esther. O rei vai lá e oferece para ela: até a metade do meu reino eu te darei. E o que Esther repete para ela? Veja o verso 4 e o verso 7. Alguém lê para mim. O verso 4 e o verso 7. Respondeu Esther: se bem te parecer, venha ao rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são os seguintes: se achei favor perante o rei, se bem parecer ao rei conceder minha petição e cumprir o meu desejo, venha ao rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei pensante. Repara só na resposta de Esther. Quando o rei oferece até metade do reino de Esther, o reino a Esther, né? O que Esther responde? Esther aceita? É isso que ela está procurando? É isso que ela está querendo? É isso que ela estava atrás? Era esse o favor que ela estava querendo? Metade do reino? Esther não pede e não deseja metade do reino. Repara só. Esther não se aproveita daquele momento, daquele favor que ela alcança para então cobiçar ou se voltar para aquele reino. Esther não pensa ou age com base nos valores e desejos daquele reino. Esther permanece no seu propósito, no propósito de um outro
outro reino. Esther está nos propósitos do reino de Deus. Para ela, mais importante que até metade daquele reino, Esther, mais importante para ela do que metade daquele reino, era buscar e encontrar para o seu povo e para si mesmo misericórdia, socorro e livramento. Vemos aqui algo maravilhoso, lindo, né? Aqui a gente vê exatamente a clareza do que é viver em novidade de vida, essa transformação que eu falei para vocês na vida de Esther, uma vida na ressurreição. Olha a mudança na vida de Esther. A Esther do capítulo 5 é muito diferente da Esther do capítulo 4. No capítulo 4, quando vemos uma Esther onde ainda havia o eu que falava muito alto, né? Ela estava fugindo de tudo isso. Ela estava bem tranquilinha lá no palácio do rei. Ela se via muito bem lá nas câmeras da rainha, com seus servos e serviçais e tudo mais. Já a Esther do capítulo 5, né, aqui nós não vemos uma Esther assim. Vemos uma Esther olhando não somente para si mesma, né, você não vê mais o eu falando alto como falava lá no capítulo 4. Eu não fui chamada. Vemos uma Esther olhando para algo que Deus havia trazido em sua vida. Esther aqui demonstra ser alguém marcada pela cruz, as marcas de Cristo. Isso precisa estar bem claro, gente. Este favor que nós estamos falando aqui, esta graça que é alcançada, né, que podemos alcançar no trono de graça, esta graça que proclamamos, que anunciamos, esta graça, ela se enquadra, ela está encaixada, ela se enquadra perfeitamente aos valores, aos princípios, aos propósitos do reino de Deus, não do reino desse mundo. Aos propósitos, valores, princípios do reino de Deus. Muita gente se engana com respeito a isso. Muita gente, talvez nessa hora, falasse assim: ô reizão, não era tudo isso que eu estava querendo, mas já que você está dizendo, já que você está falando, já que você está falando, já que você está falando, já que você está me oferecendo duas, já que você insistiu, né? Metade, tá bom, tudo bem, ó, você é bonzinho, não precisa ser metade não, me dá. Quantos estão entendendo? E assim, é muito bonito ver assim, o trabalhar de Deus na vida dela, porque né, gente, imagina, o cara ofereceu para ela a mesma coisa quando o Jesus foi tentado pelo diabo, né? Que ele mostra para ele tudo ali. Gente, eu estou falando de novidade de vida, eu estou falando de vida no poder da ressurreição. Nós estamos falando, desde que nós começamos a ver esses estudos de reinos, reino dos céus, reino deste mundo. O que é ser um cidadão do reino dos céus? É viver pela graça, é viver por um favor, mas é viver com os olhos bem focados em um reino. Porque essa graça, esse favor, ele se enquadra muito bem nos valores e nos princípios de um reino. Vocês estão entendendo? Estarmos aqui e não sermos aqui. É estarmos aqui e não sermos aqui. Até que mesmo que metade deste reino seja nos oferecido. Perde o valor, né? Não tem valor. Muita gente se engana com isso, estou falando. Até mesmo todo esse reino. Ou todo esse reino, como foi para Jesus. Para Esther foi metade, para Jesus foi tudo. Tudo que não vale nada. Tudo que não vale nada. O que é viver em novidade de vida, gente? É ver um outro reino. Paulo não orou lá? Orou para que iluminasse os olhos do vosso coração,
Vocês estão entendendo, gente? Para saberes do poder, da glória que exerceu Deus em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos. Onde os olhos deles estavam olhando? Quais as riquezas que eles estavam olhando? O texto lá de Efésios fala de riquezas da sua glória. Estão entendendo? É como a gente até liga lá com Ageu, né? Da glória da segunda casa. O que vocês estão vendo? Que ele pergunta. Não era a beleza. Deus pergunta para o povo lá: o que vocês estão enxergando? O que vocês estão vendo? E eles falam: nada. Ruim. É tempo de restaurar a visão de Deus. É tempo de voltarmos a olhar com os olhos do coração, que os nossos olhos sejam iluminados pela graça, pelo Senhor, para olhar as riquezas da sua glória e conhecer o poder da ressurreição, o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando Ele dentre os mortos. Novidade de vida, gente. Olha só, gente. Eu posso afirmar, para estes que, assim como Esther, estão marcados pela cruz e vivem em novidade de vida, a resposta é sem demora, o favor vem sem impedimentos. Verso 5 diz: então disse o rei: fazei apressar a Amã, para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei Amã ao banquete que Esther havia preparado. O rei disse: fazei apressar a Amã. Manda vir com pressa, manda vir logo, para que nós atendamos o que Esther deseja. Fazei apressar, atendamos o que Esther deseja. Se você está encaixado nesses valores, nesses princípios, se você olha para este favor, alcança esse favor e está enquadrado nestes princípios e valores do reino, pode ter certeza, se você tem essa marca, a marca da cruz, este favor vem com pressa, vem apressadamente. O rei estará dizendo: atendamos apressadamente o que Esther deseja. Se os seus desejos estão enquadrados aos desejos da vontade do Senhor, daquele que reina no reino dos céus, pode ter certeza, esse favor vem correndo. Com certeza. Mais um aspecto, não acabou. Olha, tem bastante. Mais um aspecto sobre a graça. Esther disse no verso 4, depois no verso 7 e verso 8. Respondeu Esther: se bem te parecer, vem o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Interessante, ela está buscando um favor, o rei está o rei está falando para ela: eu te dou metade dele. Ela falou: não, vem vocês, tem um banquete que eu preparei. Verso 7 e verso 8. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, se bem parecer ao rei, conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, vem o rei com Amã ao banquete que eu lhes preparei, lhes hei de preparar amanhã. Então farei segundo o rei me concede. Precisamos relembrar algo aqui. Qual é o contexto de toda aquela situação? Por que eles foram buscar a favor? Por que eles foram buscar livramento, socorro? Qual que é o contexto de toda essa história? Porque os judeus tinham sido condenados. O povo estava passando por o quê? Por uma luta, por uma, né? O povo estava de fato situado numa batalha, numa guerra. Estava numa grande luta, né? O contexto aqui, a gente precisa relembrar disso. O contexto de toda essa situação que nós estamos vendo até aqui agora, falando de graça, de ressurreição, de poder. Lembra-se, o cenário é batalha, o cenário é uma luta. Esther está diante de um conflito com aquele ódio, lembra daquele ódio? Todo aquele ódio que quer destruir o seu povo e sua vida. A gente não pode esquecer disso. Esther está situada num contexto de batalha. Há alguém que havia decretado, né, pronunciado um decreto da morte de todo o povo de judeu, de todo o povo de Deus, naquele momento.
de todo o povo de Deus, havia um decreto, morte. A gente não pode esquecer disso não. Agora olha só, vemos aqui nesses versículos o desejo de Esther e sua petição. E os seus desejos e as suas petições se relacionam com banquetes. Por 2 vezes Esther disse: venham hoje ao banquete que eu preparei. Depois ela disse: venham amanhã. São 2 banquetes. No banquete que eu hei de preparar. Ela disse: venha o rei Amã hoje ao banquete que eu preparei. Hoje, banquete. Depois ela disse: venha o rei Amã ao banquete que eu lhe preparar amanhã. Hoje e amanhã. Banquete e banquete. Olha só. O que são ou o que representam esses banquetes? Os banquetes de Esther, se assim pode-se dizer. Esther está lutando com as armas da graça, com as armas do favor, daquele favor. Esses banquetes são armas numa luta, numa batalha entre os 2 reinos, que está relacionado àquele favor, porque ela se fala toda hora, ela se coloca toda hora em relacionado a isso. Se achei favor perante o rei, se bem parecer ao rei, e o rei cumprir o meu desejo. Veja, está relacionado o tempo todo, está relacionado ao favor. Esses banquetes se relacionam com aquele favor. Podemos dizer que estes são os banquetes da graça. Eis os banquetes da graça. Banquetes muito diferentes daqueles banquetes do capítulo 1. Dos banquetes do mundo. Muito diferentes. São totalmente diferentes. Vamos dar uma olhada. Banquete número 1 aqui. Ela disse: venha hoje ao banquete que eu preparei. Tem um banquete 1 aqui, né? Ela prepara um banquete. Esse banquete número 1, sabe o que significa? Graça em forma de sabedoria e sabedoria do alto. Uma poderosa arma do Senhor na luta contra o inimigo. Sabedoria do alto. No capítulo 4, eles resolvem buscar a Deus, se humilhando, orando e jejuando. Como resultado a esta decisão, o Senhor concede a ela sabedoria. O que é este banquete senão uma estratégia dada por Deus contra o seu inimigo? Esther se coloca pela graça com um plano contra o seu inimigo. Esther demonstra uma sabedoria para lidar com o mundo e seus agentes. Esther prepara um banquete porque ela está se colocando diante dos seus inimigos. Esther, na sabedoria de Deus, na graça de Deus, na estratégia de Deus, no conhecimento de Deus, na direção de Deus, se pôs, você lembra lá? Se pôs porque ela está se colocando diante de uma luta, e uma luta contra os seus inimigos. Para a gente entender melhor isso, Deus também fez assim, naquele mesmo tempo, naquele mesmo contexto, sabe com quem? Davi foi antes. Naquele mesmo tempo, naquela mesma época, com Daniel. Quer entender bem isso que está acontecendo com Esther e o que significa esse banquete? Dá uma lida comigo em Daniel. Daniel capítulo 1, verso 17 ao verso 20. Daniel também é um cativo, né, na Babilônia. Também foi levado como no cativeiro da Babilônia. Daniel capítulo 1, verso 17 ao verso 20 diz: ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel Deus inteligência de todas as visões e sonhos.
Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Verso 20: em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Os cristãos do primeiro século tinham isso em si muito claro, a importância dessa sabedoria como arma, né, nesta batalha contra o mundo e os seus personagens, os seus agentes. Romanos, Paulo diz assim aos Romanos, capítulo 11, verso 33: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Viver em novidade de vida, viver no poder da ressurreição, viver pela graça de Deus, é viver na sabedoria de Deus. É enfrentar os inimigos neste mundo, os principados e potestades, na sabedoria do alto. É enfrentar os nossos inimigos pela sabedoria de Deus. Sabedoria extraordinária, gente. Eu gosto muito do que Esther fez aqui. Esther disse assim: venha hoje ao banquete. Naquele banquete, o rei e Amã são tratados, são amaciados. O verso 6 diz assim: no banquete do vinho. Dá eles vinho. Dá o que eles gostam. Vem rei, vem Amã, no banquete do vinho que eu preparei. Vem. Depois Esther diz: vem o rei com Amã ao banquete que eu lhe prepararei amanhã. Que eu hei de preparar amanhã. Banquetes, eis a expressão, né? Banquetes. Banquete hoje, banquete amanhã. Hoje, preparação. Amanhã, na sua própria forca. Depois a gente vai ver isso, capítulo 6, verso 7 e o capítulo 7. Hoje, estratégia. Hoje, preparação. Hoje, sabedoria. Banquete de hoje. A gente se prepara, a gente ora, a gente busca a sabedoria do alto, que Deus dá, como diz Tiago, livremente. Nessa batalha, sabedoria de Deus. A gente arma e a gente busca as estratégias de Deus, as armas de Deus, a preparação de Deus. Aí vem amanhã no banquete. Ela gera uma tensão, uma ansiedade. Ela amacia, ela prepara. Ela gera uma ansiedade. Vocês estão entendendo? Vocês estão vendo? Vocês conseguem perceber a sabedoria aqui? Não, assim, no primeiro banquete, você percebe que assim, a formação ao rei, ele desperta uma ansiedade nele, ele fica ansioso para saber o que ela quer. Ela fala: calma aí, que não é agora. E esse agora também é interessante, né? Porque não é na hora que a gente quer, não é no momento que a gente quer. Não é hoje, é amanhã. Hoje você vem, toma aqui, se prepara. Vinho, né? Vem, tá aqui, banquete do vinho, ela ofereceu para eles. Eu gosto dessa expressão, banquete do vinho. O mundo e suas cobiças se tornam contra si mesmos. Ou seja, é como se Esther dissesse a Amã: por suas próprias cobiças cairás. Louvado seja o Senhor por tão profunda e maravilhosa sabedoria. Claro, isso aqui é uma coisa que só isso aqui por si só ficaríamos. Banquete do número 1, sabedoria. Banquete número 2, o que significa? Autoridade de Deus. A graça, pela graça, pelo poder da ressurreição, vivemos na autoridade de Deus. Banquete número 2, graça em forma de autoridade. Para vocês entenderem,
O que é este banquete senão uma mesa diante do inimigo? Você não vê Esther fugindo? Como ela fugiu no capítulo 4? Você não vê Esther gritando com medo, desesperada? Você não vê Esther? Mas você vê Esther: vem amanhã no meu banquete. Preparei uma mesa para você e para você, irmã. É muito interessante, né? Porque assim, numa condição dessa que o rei oferece todo o reino, metade do reino, ela poderia muito bem no primeiro banquete falar assim: ó, o negócio é o seguinte, colocar toda a situação diante do rei, para o rei já ficar sabendo do que está acontecendo. Mas não, ela prepara um negócio. Sabedoria de Deus, meu amigo. Porque, assim, Sabedoria do alto. Você quer viver nesse mundo? Só pela graça. E graça em forma de sabedoria no alto. Mas não só sabedoria, tem autoridade também. Graça em forma de autoridade. Davi certa vez disse ao Senhor, Salmo 23, verso 4 ao verso 6: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Agora olha só: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia, olha o favor, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Gente, vou falar uma coisa para vocês: pela graça do Senhor, pelo favor do Senhor, na autoridade do Senhor, uma mesa na presença dos meus adversários. Para a gente entender isso, na graça de Deus resistimos face a face com o inimigo. Na graça de Deus somos ousados, há intrepidez e coragem, pois neste favor quem foge é o inimigo. Tiago disse: sujeitai-vos portanto a Deus, que é o que eles fizeram no capítulo 4. Humilhai-vos na presença de Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de nós. Neste favor é o inimigo que cairá aos nossos pés. Romanos capítulos 16, 19 e 20 diz: pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios, olha só, sábios para o bem e simples para o mal, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Aí olha a expressão agora: a graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Olha só, graça, autoridade, poder diante dos nossos inimigos. Essas coisas estão relacionadas. O que é este banquete senão a autoridade em graça no poder da ressurreição, em novidade de vida, face a face com os adversários? Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Quem vai transbordar é o nosso cálice, não é o cálice deles, não. É autoridade, intrepidez, ousadia, na coragem, na graça, no favor, na sabedoria de Deus. Estão entendendo, gente? Estão entendendo? Pois, realmente, né? Posicionou-se diante. Com certeza. Não só do rei, mas do inimigo também. Não só do rei, mas do inimigo. Também. Face a face com o inimigo. Agora, lembrando, nós estamos falando de ressurreição, de vida em ressurreição, de vida em novidade de vida. No poder da ressurreição, no poder, né, de uma vida em novidade de vida.
Estão entendendo? Lembrando novamente, a ressurreição só acontece se houver também este favor aqui. Todo esse favor é bem diferente do capítulo 2. Eu falei para vocês, esse é um favor conciliado, enquadrado já dentro desse contexto, ressurreição. O capítulo 5 é uma ressurreição, porque olha Esther, que antes querendo fugir, agora colocando uma mesa diante do inimigo. Olha só, uma Esther que não sequer sabia o que estava acontecendo com o povo. Você lembra lá que Mordecai falou para ela: vai ler, minha filha, vai ler, vai se informar. Esther estava querendo tirar de Mordecai os panos de saco, queria que ele parasse de orar, de clamar. De repente uma Esther aparece, uma Esther totalmente diferente, na sabedoria e no poder de Deus, fazendo assim: vem amanhã no banquete que eu ia te preparar. É lindo ou não é? Vocês estão entendendo o que é viver no poder da ressurreição e novidade de vida? Bom, vamos lá, para a gente acabar. Verso 9 ao verso 14, alguém lê para mim. Então saiu Amã naquele dia, alegre de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Ramã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e Azéia, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vi o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zé, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Ramã, que mandou levantar a forca. De novo, gente, também de forma curiosa, muito legal. O Espírito Santo leva o autor do livro, aquele que escreveu o livro, e o leitor a novamente pôr os olhos aonde? Na cruz. Onde aconteceu o começo do motivo de estar de luto, o motivo de buscar a graça que foi alcançada, o motivo onde tudo começou. Também. Mas também relacionado ao inimigo. Novamente voltamos os olhos, olha só, né? Somos relembrados com quem estamos lidando. Novamente somos lembrados pelo autor e pelo Espírito Santo com quem estamos lidando, com quem estamos tratando. Quem é aquele que estamos lidando? Com quem é esse mundo, quem é esse espírito, quem são esses principados, quem é esse inimigo. Dá uma olhada aí, verso 9 diz assim: saiu Amã naquele dia alegre de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã saiu alegre lá do primeiro banquete, se achando, de bom ânimo, saiu lá, contentão. De repente, quando vê Mordecai, o que acontece? Se encheu de furor. Novamente aparece na história aquele ódio, aquele furor. Novamente aparece o autor, né, nos leva a voltar os olhos novamente para quem estamos lidando. E ele sai alegre, e ele sai de bom ânimo, e de repente aquela alegria se vai, aquela alegria, aquele bom ânimo se vai, dá lugar ao quê? A um grande furor, a um grande ódio. Repare só, o foco se volta novamente para o mundo e o seu ódio, seus sentimentos. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê?
nunca podemos esquecer com quem estamos lidando. Mesmo na graça. Mesmo na graça. Nunca podemos esquecer ou ignorar os sentimentos como estes, né? Este grande furor, este grande ódio, ou esta alegria do mundo que é passageira. É interessante aqui que ele sai alegre, de repente acaba. No mundo a alegria ela é passageira, extremamente passageira. Aí olha só, verso 10 ao verso 13. Amã, porém, se conteve, foi para casa e mandou ouvir os seus amigos, Zeazeres, sua esposa, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão dos seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. E disse mais Amã: a própria rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Repara, novamente o Espírito Santo está nos trazendo novamente à memória o que é e com quem nós estamos lidando, o que eles pensam, como eles agem, os seus sentimentos. Contou-lhes Amã, diz aí o texto, a glória das suas riquezas, a multidão dos seus filhos, tudo o que o rei tinha engrandecido, como o rei havia exaltado sua vida. E disse mais, a própria rainha Ester, ninguém fez vir ao rei ao banquete, fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela. Vemos aqui os sentimentos do mundo. Vemos ver aqui a soberba da vida, suas cobiças, a altivez de espírito. Ele diz, senão a mim. Vemos o eu, vemos os, né? Vemos o mundo novamente, vemos os seus sentimentos, vemos o espírito que atua hoje nos filhos da desobediência. Agora repare, nessa história, uma triste constatação. Ele disse assim, no verso 13, Amã disse, tudo isso não me satisfaz. Impressionante como o mundo não preenche. Impressionante esta declaração totalmente verdadeira. Ele disse, tudo isso não me satisfaz, o mundo não me satisfaz. O cara tinha filhos, tinha glória, riquezas, engrandecido, exaltado. Oi? Era o queridinho, mas isso não lhe satisfazia. Isso há uma declaração de um membro daquele reino, né? É o próprio membro daquele reino dizendo, tudo isso não me satisfaz. Tudo o que aquele homem conquistou na sua vida não foi capaz de preencher a sua vida. Tudo o que aquele homem conquistou na sua vida não foi capaz de satisfazer o seu coração. Tudo aquilo ele trocou por um grande furor, por um grande ódio, por um sentimento terrível. Um sentimento que está naqueles que não são no reino dos céus. E agora, para vocês entenderem e para finalizar, saiba de uma coisa, irmãos. Disse a vocês que o mundo cairá nas suas próprias cobiças. Tudo isso, todos esses sentimentos do mundo, porque olha porque o autor permite que a gente veja isso tudo de novo. Tudo isso, todos esses sentimentos do mundo, com certeza, são suas maiores fraquezas. Amã disse, também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. E aí, olha só, a mulher de Amã disse assim para ele, faça-se uma forca com 50 côvados de altura, e pela manhã diz ao rei que nela enforque Mordecai, então entra alegre com o rei ao banquete. O mundo não sabe, mas com certeza a soberba precede
a ruína, a altivez de espírito, a queda. Amanhã, faça-se uma forca. Pela manhã, diz ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. Eis os planos do inimigo. O inimigo também tem traçado seus planos. Estão vendo aí? Há planos também. Há também uma estratégia também do inimigo. Mas não se preocupem, irmãos. Aí eu termino. Amanhã com certeza seus planos serão frustrados. Fica aqui um aperitivo para você dos próximos capítulos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, olha lá, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cenas dos próximos capítulos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Vamos orar? Com certeza isso vai ficando cada vez mais claro, esses aspectos da graça, da misericórdia, dessa questão da autoridade, do socorro, do livramento, tudo vocês vão ver com mais clareza. A coisa vai se abrindo assim, ó, mais e mais. Então eu realmente recomendo que vocês continuem abrindo. Vamos orar? Senhor, eu te louvo, te agradeço por essa obra bendita do Senhor. Só em Cristo Jesus vivemos essa experiência extraordinária do poder da ressurreição, da obra da ressurreição, deste grande, maravilhoso favor, Senhor, no teu reino. Obrigado, Senhor, Pai, por este poder. Obrigado por esta sabedoria. Obrigado por este favor que se repete constantemente nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esta grande transformação. Obrigado por esta experiência de vivemos em novidade de vida, Senhor. Eu oro, Pai, para que esta palavra alcance o coração dos meus irmãos e eles vivam no poder da Tua ressurreição. Que eles vivam na novidade de vida. Que eles vivam esta obra, esta plenitude que o Senhor deu à Sua igreja. Que eles orem e vejam e enxerguem esta obra bendita no Senhor, esta obra bendita, esta autoridade bendita, esta sabedoria bendita. Senhor, louvado seja o Teu nome por este grande favor, por esta grande obra, por esta grande vitória, por nos fazer mais do que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado por ser por nós. Continue a falar conosco, continue a nos iluminar o nosso coração, o coração, os olhos do nosso coração, para que contemplemos o poder da Tua glória, o poder que o Senhor exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por tão grande tesouro, Senhor, na Tua palavra, por tão grande riqueza, Senhor, e te louvo, Senhor,
por estarmos presentes, Senhor, na Tua presença, estarmos aqui, Senhor, para buscar a Tua face, para buscar o Teu favor e para alcançar este favor, Senhor. Te louvo